Ei, quero deixar uma palavra para você da parte do Senhor neste dia de hoje, que Deus ele é com você. Deus tem visto as tuas lutas, Deus tem visto as suas aflições, Deus tem visto tudo que você tem falado com Ele, tem ouvido e tem visto o que você tem passado. Então não atemorize por causa do homem, não atemorize por causa de situações, não se atemorize por pessoas e o que possam fazer essas pessoas. Quando Deus está no negócio, irmãos, quando Deus está trabalhando, não há mal que possa perdurar, não há mal que possa prolongar em nossas vidas, porque operando o Senhor, quem impedirá? Deus, ele é um Deus longâmino, ele é longâmino tanto com aquele que é justo e tanto com aquele que é ímpio. O Senhor vai dando oportunidade para que o ímpio venha se arrepender. O Senhor vai dando oportunidade para o ímpio enxergar a sua maldade, os seus pensamentos, o seu mau caminho e venha entender que ele precisa voltar atrás, que ele precisa retroceder no mal que ele está cometendo. E aí até que vem o arrependimento, o Senhor, ele permite que isso aconteça. Então também o Senhor permite que tanto elas venham rever os seus maus caminhos, mas também como venham ser destruídas pelo mau caminho. Porque a palavra de Deus ela vai falar que os perversos se destruirão entre si. Então, não temas com aquele que tem se levantado contra a sua vida. Não temas as adversidades. Não temas, porque Deus ele tem visto as suas orações, tem visto a situação da sua vida e ele vai mudar esse quadro. Nada acontece por acaso. Nada. Se você continua fiel ao Senhor, você continua a passar a buscar o Senhor com mais sinceridade e com intensidade, descendo na casa do oleiro, você pode ter certeza que esse oleiro, que é o Deus Todo-Poderoso, ele vai trabalhar na sua vida, ele vai moldar o seu caráter, ele vai te trazer libertação, ele vai te trazer cura. Às vezes você está passando por situações porque o Senhor está permitindo tudo isso, mas ao mesmo tempo ele fala, não temas porque eu sou contigo e eu sou o teu ajudador, Então, se a gente atentar para esta palavra, se atentar para que o Senhor, os sinais que o Senhor está dando, nós vamos entender o quê? Que se eu estou andando num caminho que condiz com a palavra do Senhor, o Senhor ele vai me dar força, o Senhor ele vai me dar fortalecimento para prosseguir. Mas se eu ando, mesmo apregoando a palavra, falando as coisas do Senhor, e não estou praticando aquilo que verdadeiramente ele vem pedindo para a gente, para amar uns aos outros, como a nós mesmos, certamente que as coisas vão se dar de mal a pior. Então, acorde, irmãos. Acorde, porque o mundo espiritual é muito sério. Acorde para que nós não venhamos lutar em vão. Porque muitas das nossas lutas nós perdemos, porque nós lutamos com as nossas forças, nós não lutamos com a força do Senhor. E a força do Senhor está em Efésios 6:10, tomando o capacete da salvação, orando sem cessar, colocando o cinturão da verdade, revestindo da couraça da justiça, calçando os pés com o evangelho da paz. O evangelho do Senhor não é intriga, não é fofoca, não é mentira, não é engano. O evangelho do Senhor são boas notícias, são notícias de paz, são notícias de amor, são notícias de misericórdia, são notícias de salvação, são notícias de vida e vida com abundância e vida eterna para aquele que todo crê. E todo aquele que crê, que ouve essa palavra e reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que é o único suficiente Senhor, Salvador das nossas vidas, e se nós formos batizados, nós seremos salvos pela fé. E muitos de hoje nós estamos contendendo contra nós mesmos. Quando nós levantamos coisas, falácias,
e situações desagradáveis, a gente está lutando contra a gente mesmo e contra o próprio Deus. E quando a gente luta contra o próprio Deus, como o Saulo ali, né? Quando ele estava a caminho de Damasco, ele foi derrubado do cavalo por Jesus Cristo. Jesus Cristo falou assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo fala: Senhor. Como que Saulo estava perseguindo Jesus Cristo? Estava perseguindo a própria igreja. Estava perseguindo os próprios cristãos. Aqueles que creram verdadeiramente no que o Senhor operava, no que o Senhor dizia e que verdadeiramente ele vinha de Deus, Jesus Cristo. Então Saulo estava perseguindo a igreja e estava com cartas para matar a igreja que estava falando de Jesus Cristo. Então hoje não é diferente também, contendemos nós entre irmãos, e isso não está certo, isso é algo maligno. A tal da fofoca, irmãos, é abominável aos olhos do Senhor. O Senhor fala isso em Salmos, né? O Senhor fala isso em outras partes da palavra, que os maldizentes, eles não entrarão no reino dos céus. Então cuidado com quem você se assenta, cuidado aquilo que você ouve, cuidado que aquilo que tem se propagado da vida de um irmão. Analise antes, pense antes de falar, porque é muito sério. Você está pondo em risco a sua própria chamada, você está pondo em risco a sua própria vida. Por que está pondo em risco a sua própria vida? Porque quando nós entramos em algo que é maligno, nós mesmos estamos nos matando espiritualmente. Romanos 1, o Senhor fala que aquele que ama mais a criatura e a criação, o Senhor, e deixa o Deus vivo, né, está no meio de idolatria, ele é entregue a sentimentos perversos. Romanos 1, vai lá e lê. Isso não vale só para uma classe de pessoas, não. Isso vale para todas as classes, porque a palavra ela é viva e eficaz. Ela se renova todos os dias. Então, quando o Senhor ele fala que ele entrega a sentimentos perversos, a paixões infames, e aí é só decair, a pessoa começa a decair. E Deus não quer isso pra gente. Quando o Senhor derrama um chamado, derrama dons sobre as nossas vidas, é para a edificação da igreja, é para que a igreja viva em unidade, não em desunião. O Senhor não colocou dons, o Senhor não abriu o nosso intelecto para a palavra, nos revelou a palavra para contendermos um contra o outro, mas sim para que nós trabalhamos em unidade e que sejamos verdadeiramente cristãos, aquele que ama de verdade, aquele que tem amor no coração. Não adianta você falar que ama por lábios e o coração está endurecido. E o coração endurecido afasta o Senhor. A Bíblia fala que nós temos que nos santificar e viver em paz para que nós possamos ver a Deus, senão nós não vamos ver a Deus, sem a qual nós não veremos a Deus, em Hebreus fala. Então, precisamos, irmãos, colocar a nossa consciência no lugar, colocarmos a nossa vida em ordem, para que nós não venhamos desagradar e entristecer o Espírito Santo de Deus, porque a dor que o Espírito Santo de Deus faz a gente sentir na nossa alma é terrível. E quando nós não sentimos mais que o Espírito Santo está gemendo com gemidos inexprimíveis em nós, nós estamos anestesiados pela idolatria, pelo pecado, pela mentira e pelo engano. E o Senhor hoje te chama, acorda tu que dormes, desperta tu que dormes, porque eu te esclarecerei, Jesus Cristo fala. Então deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Jesus verdadeiramente ser o seu Senhor. Tomai o fardo dele que é leve, manso e humilde de coração, porque assim você verá a Deus por completo e verá que como o adversário trabalha para que os cristãos contendem um contra o outro e que eles não venham receber a bênção do Senhor e venham ser dispersos. A Bíblia fala, fere-se o pastor dispersa-se as ovelhas. Então, em nome de Jesus, esse é o recado que eu tenho para a igreja hoje. Vamos ser mais unidos na presença do Senhor e não temos o que o homem pode fazer. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.